agradecemos a presença de todos, principalmente a nossa equipe, que já se encontra na casa desde muito cedo, para preparar o ambiente para a nossa exposição, para o nosso trabalho da noite. Peço agora que todos aqueles que ainda não desligaram o seu celular, que o façam, pois o silêncio é muito importante para o desenvolvimento de nosso trabalho. Convido a todos agora para fecharem os olhos, se harmonizarem, relaxarem em suas cadeiras, para que possamos fazer uma prece antes do início de nossos trabalhos. Diante da palavra. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz. Auxilia-me a cultivá-la. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça o melhor. Ajuda-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio. E onde lavre o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira. Em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo, que se ajuste à edificação do bem. No momento exato, e faze-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto de mim. Traze-me o coração ao raciocínio sincero, sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência. E deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Que assim seja. Convido a todos agora a apreciarem a exposição do nosso amigo Leandro. Novamente, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos novamente ao nosso Recanto de Luz, essa casa de oração e de um hospital que recebem todos os dias muitas pessoas encarnadas e desencarnadas. Agradeço também aos amigos que nos assistem pelo canal do YouTube nesse momento e por aqueles também, por algum motivo, não puderam assistir hoje, vão assistir depois com calma. Sempre agradecendo a equipe dos Espíritos Amigos que nos auxiliam nesse trabalho desde o momento em que a área doutrinária escolhe o tema para o nosso trabalho. Eles estão sempre juntos, né? E nos intuem sempre a trazer a cada um de nós o que a gente precisa nesse momento. Espero que todos estejam muito bem, se sentindo confortáveis nesse momento e que após o término do trabalho voltem para seus lares muito melhor do que chegaram. Porque nós viemos até aqui simplesmente em busca de uma palavra que conforte algo em nós, que está nesse momento em desarmonia, fora de sintonia, seja tanto no campo físico como no âmbito espiritual. Bom, então continuando o planejamento da área doutrinária, nós ainda estamos estudando a obra Jesus no Lar, uma obra ditada pelo Espírito Neo Lúcio a Chico Xavier. E hoje nós vamos estudar o capítulo 38, que tem como título O Argumento Justo. Nessa mensagem, o Espírito Neo Lúcio relata a Chico. Ele é um momento de muita angústia, de muita tristeza entre os discípulos de Jesus naquele momento. São algumas falas de Simão, Tadeu, André, Tiago e Pedro. Todos os relatos deles têm em comum a falta de confiança deles mesmos em relação ao grande desafio lançado por Cristo naquela época, que é espalhar a Boa Nova. Tadeu e André, momentos antes desse encontro, eles foram abordados por alguns malfeitores, fizeram alguma maldade com Tadeu e André. E os dois ficaram um pouco incomodados com relação à atitude deles dois naquele momento, perante o fato. Eles se sentiram
um pouco irritados e atormentados, né, com relação ao ataque que sofreram por outras pessoas. Então Jesus, querendo ajudá-los, tentou iniciar uma fala, né, em relação à glória reservada às pessoas de bom coração. Mas como os discípulos estavam muito amargurados, interromperam Jesus. Eles estavam muito aflitos mesmo. Eles até tinham o entendimento da forma e do caminho a seguir, né, para servir a Boa Nova. Eles eram portadores de um coração indisciplinado quando acontecia algum momento com relação ao que aconteceu com Tadeu e André. E eles eram incapazes de tolerar um insulto ou até mesmo uma pedrada. Da mesma forma, Pedro e Tiago exclamaram suas fragilidades de espíritos endividados, de espíritos inferiores, e eles, analisando sua própria consciência, surge nesse momento quão eles estavam distantes da mensagem de Jesus, né, que vinha trazer naquele momento. Eles estavam muito longe daquilo que Jesus propusera naquele momento. Bom, analisando essa pequena parte, né, na dificuldade dos discípulos naquele momento, nós identificamos fatos os quais todos nós aqui presentes já passamos ou iremos passar nessa vida. Um momento de confronto, né, com outro irmão, com outra pessoa que possui um pensamento diferente. Irmãos que estão passando por alguma dificuldade, seja material ou mental. Também nós confrontamos com situações de tristeza profunda, tanto nós como dos nossos irmãos. E mediante alguns fatos que a gente não estava esperando. E como nós estamos hoje lidando com esses fatos, com essas situações que a gente não espera? Qual é a nossa reação? Qual é a maneira que a gente reage quando a gente é agredido? Nós somos irritadiços, que nem foram os discípulos? Apresentamos também nossas armas? Agimos com a mesma energia que recebemos? Ou já estamos bem evoluídos, em um nível em que é possível tratar um insulto, uma crítica, com naturalidade e levar em consideração que essa situação pode ser algo de bom? Resumo de tudo: é como nós aplicamos o conhecimento adquirido com os estudos do Evangelho de Jesus no dia a dia. O que a gente escuta aqui, o que nós estudamos, a doutrina, como a gente leva para o dia a dia, nessas situações reais, na prática da nossa vida. Como os discípulos mencionaram, eles entenderam claramente a mensagem do Mestre, sabiam o que tinham, com certeza, o que fazer para aplicar a chamada Boa Nova. Fazer o bem, ter fé, esperança, paciência e caridade. E um ponto interessante e muito importante é ter essa consciência de que nós, todos nós, sem exceção aqui na Terra, somos imperfeitos. E ainda precisamos caminhar muito, mas muito mesmo, para chegar ao chamado paraíso que tanto sonhamos. Pois, segundo Jesus, está muito longe e não existe hoje aqui na Terra nenhum de nós que pode ser considerado um espírito superior. Um espírito capaz de não cair, de não sucumbir, de não revidar a um insulto, de ser calmo sempre. Não existe ninguém a esse nível. Somos aprendizes do bem, disse Jesus, a caminho da união com Deus. E nunca podemos menosprezar a oportunidade de aprender a crescer para Ele. Isso é muito importante, essa frase. Nós somos aprendizes do bem, nós estamos aqui aprendendo o caminho para sempre chegar a Deus. Não tem outra forma, nós vamos chegar a Deus. E a gente nunca pode menosprezar uma oportunidade que seja no dia a dia para aprender e crescer até chegar a Ele. E como podemos melhorar a cada dia? Como é que a gente pode melhorar? E aqui eu não vejo outra forma, pode até existir, mas na nossa opinião, a não ser pela educação, pelo aprender, pela vontade de estudar,
entender a forma de viver, conhecer as leis da natureza, que são leis que a gente não pode mudar, e seguir o que elas dizem. E agora eu vou ler a parte, lá no final, todo o final de cada capítulo, Jesus traz uma mensagem. E eu vou ler ela. Que fala assim: Jesus, após assinalar todas as vozes dos discípulos, todas as lamentações dele, ali enunciadas entre o desânimo e o desapontamento, ele sorriu. Sorriu tocado de bom humor. E esclareceu. Imagina Jesus assim, sorrindo para nós, né? Vai ser maravilhoso. Em verdade, o paraíso que sonhamos ainda vem muito longe. E não vejo aqui nenhum companheiro alado, nenhum companheiro de asas, nenhum espírito superior, nenhum anjo. A meu parecer, os anjos na indumentária celeste ainda não encontram domicílio no chão áspero e escuro em que pisamos. Somos aprendizes do bem e a caminho do Pai, repete o que eu já falei. E não devemos menosprezar a bendita oportunidade de crescer para Ele. No entanto, se vocês se declararem fracos, devedores, endurecidos e maus, e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, redimidos, dedicados e bons em favor da obra geral da salvação, não me parece que os anjos devam descer da glória dos cimos para substituirmos no campo das lições da terra. O remédio, antes de tudo, dirige-se ao doente, o ensino ao ignorante. De outro modo, penso, a boa nova de salvação se perderia por inadequada e inútil. Resumindo então a fala do mestre, ele diz claramente que não vai vir ninguém pegar a nossa mãozinha e levar para o reino de Deus. Vem aqui, meu amigo, vem por aqui. Não, ninguém vai fazer isso. Para o paraíso, para os mundos felizes, como a gente gostaria de falar. Enfim, se nós continuarmos, né, nos declarando fracos, mimados, estamos desperdiçando a oportunidade de crescer. E nada vai mudar. Nada vai mudar se não arregaçarmos as mangas e começar a trabalhar ao bem. Hoje temos todas as informações disponíveis, basta querer. A doutrina espírita está aqui, no resumo, nos livros que Kardec codificou. Nós temos tudo nas mãos. Não quero aqui dizer também, ser prepotente, né, que a doutrina espírita tem todas as respostas, mas tenho certeza de que 99,9% está contido nas obras codificadas por Kardec. Iremos buscar alguns temas importantes, né? Então, usando a obra de Kardec, vamos buscar no Livro dos Espíritos, uma das principais, a primeira e principal obra, né? No capítulo 12, que fala da perfeição moral. O nível moral do planeta, nesse momento, está sendo colocado à prova o tempo todo. Nós vimos diariamente nas redes sociais, nos canais de TV, a capacidade do ser humano de fazer coisas que nós entendemos como absurdas. Rivalidades dentro das famílias, seja por qualquer divergência de opinião. Vemos também pessoas tirarem a vida de outro de forma natural, como se nada tivesse acontecido, simplesmente porque não pensam da mesma forma. Ou pior, por interesse pessoal e até por vícios. Neste capítulo 12, nós podemos estudar os vícios, as paixões e o egoísmo. Ou seja, características que atrasam a evolução moral. Mas também podemos estudar as virtudes, o homem de bem e o conhecimento de si mesmo. Itens essenciais para chegar à perfeição moral. Allan Kardec questiona os espíritos na questão 895. Qual é o sinal mais característico da imperfeição? E a resposta dos espíritos é direta. O interesse pessoal. O apego às coisas materiais. O apego constitui um sinal notório de inferioridade. A maioria das nossas ações é voltada para o nosso bem. Mesmo em momentos que praticamos a caridade, que estamos dizendo que está praticando a caridade, lá no fundo nós queremos algo em troca. Nem que seja um desencarne tranquilo, sem dívidas com Deus, né? E quantos exemplos vemos em pessoas que se dedicam a vida à doação dos outros?
sem nenhum tipo de retorno. E quando a gente até vê, não estou dizendo todo mundo, mas alguns, a gente se choca. Mas como aquela pessoa largou toda a vida material para se dedicar ao próximo? Muita gente se choca ainda com isso. Porque são atitudes diferentes, não é o normal, né? Como um ser humano, né, pode se abdicar dessa vida e viver sempre em caridade? Exemplos inúmeros que a gente tem aí na humanidade. Desencarnados e ainda encarnados. Ainda é uma grande exceção na humanidade. E isso tem que virar regra. E os Espíritos respondem a Kardec, então, na questão 893, que a mais meritória das virtudes é aquela que se assenta na mais desinteressada caridade. Ou seja, o resumo que foi dito: fazer o bem sem esperar qualquer retorno. O sacrifício desse interesse pessoal pelo bem do próximo. Para essas pessoas, o bem já se tornou um hábito. Mas não nos enganemos. Essas pessoas, sim, estão encarnadas, ainda não são espíritos superiores e possuem defeitos. Se nós estamos aqui, a gente tem defeito ainda para corrigir, mesmo trabalhando só na caridade. E falando em defeitos, importante lembrar que para dar andamento à mensagem de Jesus na prática, um ponto a ser considerado é de que, quando, por exemplo, nós se deparamos com outra pessoa, em um relacionamento, ou numa conversa, num trabalho profissional, ou até mesmo num relacionamento afetivo, temos que entender que do outro lado tem um ser humano cheio de defeitos. E que também desse lado tem outro ser humano com os mesmos ou até mais defeitos. Como nós vivemos em busca de coisas perfeitas, nós concordamos que devemos sim, né, procurar o que é bom para nós nesta vida, né? Mas é necessário ter evidente que a perfeição ainda não existe. Nós não iremos encontrar o par perfeito, o emprego perfeito, o lugar perfeito, a família perfeita, a casa espírita perfeita. Não vamos encontrar. Iremos encontrar as pessoas e os lugares necessários para o nosso aperfeiçoamento. E quanto mais difícil é a pessoa ou o lugar, melhor é o aprendizado. Pode ter certeza. Na questão 903, Kardec pergunta sobre a nossa intenção em divulgar os defeitos dos outros. Quem é que não gosta, né? Então os Espíritos respondem que isso é uma grande falta de caridade. E aí vem a frase que nós falamos hoje de tarde. Nós sempre vemos primeiro o argueiro, o cisquinho, a pequena partícula no olho do vizinho, e não conseguimos perceber a trave que está no nosso olho. É mais fácil olhar o do vizinho do que cuidar de nós, né? Não podemos aplicar essa máxima, pois se formos atacados por avareza, respondemos com generosidade. Se alguém nos ataca com avareza, seremos generosos. Se depararmos com orgulhosos, sejamos humildes e modestos. Se encontrarmos pessoas ásperas, sejamos brandos. Demonstraremos grandeza em nossas ações se à nossa volta estiver pessoas com atitudes pequenas, insignificantes. Entrando agora então no tema dos vícios e paixões, que ainda existe muito na nossa existência, e são os principais obstáculos que temos a vencer, a superar. As paixões, né, pode ser boa ou ruim. E na questão 909, Kardec questiona sobre como é que poderíamos vencer as nossas más inclinações, superar essa tendência em fazer coisas ruins. E os Espíritos dizem que um esforço para isso é bem pequeno. O que nos falta é vontade. E muito poucos dentre nós aplicam esses esforços. Com isso, então, é necessário ficar atento quando a nossa vontade é superada pelo excesso de paixões. Então, aí a paixão se torna algo ruim. A paixão bem controlada é bem-vinda, podendo ser útil para grandes conquistas. Quando a gente quer alguma coisa com fervor, bem controlada, a gente consegue. E é uma condição providencial da nossa existência, senão a gente não anda, não flui, né? Mas quando se torna excessiva, se aproxima da natureza animal e afasta do objetivo da evolução, que é a busca da natureza espiritual. E agora, dentre os vícios, qual o pior? Né? Qual o mais radical? Pergunta Kardec aos Espíritos na questão 913. E eles respondem:
egoísmo. Pois o mal, todo mal origina do egoísmo. E todos os vícios estão contidos nele. Quando alguém, por algum motivo particular, entra em algum tipo de vício, e nós temos que entender que existem vários tipos de vícios. Não é só as drogas, que é o que sempre vem na cabeça da gente, alcoolismo, tabagismo. O que mais? Quais são outros vícios que a gente tem? Excesso de comida é um vício. Esse é muito difícil de controlar, porque a gente precisa se alimentar. Mas temos os vícios modernos. O uso exagerado da tecnologia. Tomar cuidado. Tomem cuidado com a mídia. Uma frase que eu escutei muito hoje. Tomem cuidado com a mídia. Ela pode puxar o nosso tapete. É um grande vício atual. Que muitas pessoas ainda não consideram como vício, mas é. Ela é importante. Mas é importante nós sabemos usá-la. Todos têm a mesma origem, a nossa inferioridade como espíritos. Sempre tendemos a buscar uma fuga no vício, pois somente pensamos em nós, e ainda como somos mais próximos ainda do material, a gente não entende como isso é maléfico para o nosso espírito. E dentro das nossas imperfeições, o egoísmo é o mais difícil de se enraizar. Dizem nossos espíritos amigos superiores na questão 917, pois deriva dessa influência material que ainda estamos imersos. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver o outro. Tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem. Se quiser assegurar a nossa felicidade aqui nesse mundo, tanto no futuro, conclui os espíritos na resposta da questão. Então, em muitos momentos específicos na vida, ficamos nos questionando se existe uma receita prática para que possamos atingir a felicidade, algo que constantemente buscamos nessa vida. Em outras ocasiões, até dizíamos que não tem receita, não existe receita. Igual uma refeição, um bolo, não tem receita. Mas sim, existe uma receita. Existe uma receita. E ainda vamos repeti-la inúmeras vezes. Porque a primeira vez que nós escutamos, ela parece simples, são poucas palavras. Mas ao estudá-la profundamente, vemos que nela temos muito que aprender. Tem muita informação que na prática ainda nem sabemos como fazer. Vamos à receita. 2 xícaras de amar a Deus sobre todas as coisas, 5 colheres de sopa de amar ao próximo e 10 colheres de chá de amarmos a nós mesmos. Essa é a receita. Misture tudo bem devagar. Vá acrescentando vontade a cada dia. Um pouco mais de vontade. Até que fique uma mistura bem leve. Bom, completando a receita. E junto dessa receita, 2 questões que está no Livro dos Espíritos, que auxiliam muito nessa aplicação. As questões 918 e 919. Lá vem com 919 de novo. E muitas pessoas ainda vão falar dela aqui. Por muito tempo, mas muito tempo mesmo. Serão repetidas e estudadas até que se faça parte da rotina da humanidade. A primeira questão fala do homem de bem. E a segunda, do conhecer a si mesmo. Tive a oportunidade de escutar nosso querido Divaldo Franco, que foi questionado em qual candidato ele votaria. Gerou um furdunço na comunidade espírita. Como assim o Divaldo vai dizer qual o candidato que ele vota? Então, na sua grandeza, disse que iria sim, vou revelar qual o candidato que eu vou votar. Então foi que seu candidato seria aquele que, diz Divaldo, cumpra a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Sabe que as coisas acontecem somente com a permissão de Deus. Coloca os bens espirituais sobre os bens materiais. Aceita sem reclamar todas as dificuldades da vida. Faz o bem pelo bem e retribui o mal com o bem. Sacrifica seus interesses pessoais. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, primeiro pensando nos outros antes de pensar em si.
Respeita todos os outros sem distinção de raças e crenças. Não alimenta o ódio e nem o rancor, nem desejo de vingança. Tem presente a sentença de Jesus: atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Não busca os defeitos alheios, pois sabe que também possui defeitos. Não se envaidece com suas riquezas, nem de suas vantagens pessoais. Não abusa dos bens que lhe foi concedido. E trata as pessoas com bondade e benevolência, em casos que a vida social colocou em níveis de gestão de pessoas, por exemplo. Por fim, respeita todos os direitos dos seres humanos e a das leis da natureza. Esses são os caracteres do homem de bem. Todos nós temos que ser assim um dia. Então, essas características, que todo governante deveria possuir para assumir um cargo de gestão. Desde uma equipe de operários até mesmo para governar uma nação. E como disse Jesus na sua fala, na obra estudada de hoje, nós devemos trabalhar forte, redimidos, para o concurso da obra de salvação e simplesmente fazer o necessário para viver. Nós não temos escolha. A reencarnação é inerente a todos. Como dizia nosso amigo Luiz Paulo, nós todos vamos morrer e vamos voltar ainda. Essa é a forma que Deus escolheu. É um caminho a trilhar para chegar a Ele novamente. E o outro ponto, a outra questão, 919, não vou me estender muito aqui, onde Kardec pergunta a maneira mais prática para nós melhorarmos. E a resposta é a terceira parte da nossa receita, que é o conhecer a nós mesmos, o amar a nós mesmos. Santo Agostinho foi quem respondeu a questão. Ele disse assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. E eu aposto aqui quem é que faz isso. Eu não faço. Eu aposto. Chegar no final do dia e perguntar para mim mesmo. Passava a revista o que fizera e perguntava se não faltava algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, se Deus chamasse Santo Agostinho, ou um de nós, teria que temer o olhar de alguém ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado. Examinai, continua Santo Agostinho, o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é portanto, a chave do progresso individual. Nós estamos iniciando um processo de transição planetária. Uma lei divina que não podemos escapar. O planeta Terra tem que regenerar, tem que mudar de nível. Não tem escolha. Nós vamos sim sofrer essa mudança. E já estamos sentindo ela acontecer nas nossas vidas. Nós somos os doentes precisando de remédio. Os ignorantes necessitando de ensino. E qual o remédio? Qual o ensino? Há 2000 anos é o Evangelho de Jesus. As orientações do Mestre. E o Espiritismo é uma das formas de ensinar na prática o que Jesus fez na sua encarnação. Hoje, cada um de nós somos os discípulos dele. Ainda fracos, com defeitos, que às vezes vamos sucumbir perante as dificuldades. Mas devemos parar de reclamar, de se lamentar, de se vitimizar perante os obstáculos diários da vida. Devemos ser fortes, acreditar na nossa capacidade de aprender, buscar o conhecimento e auxiliar na educação daqueles que têm mais dificuldade. Agora que sabemos a receita, é somente aplicar. Treinar as características do homem de bem. Conhecer a cada dia nós mesmos, praticando a autoanálise, deixando sempre os interesses pessoais em segundo plano. Portanto, meus amigos, que essa espiritualidade amiga que está aqui presente esteja sempre com todos nós a cada dia da nossa vida. Meu muito obrigado pela atenção e que tenhamos uma abençoada noite e um domingo de muita paz. Muito obrigado.
Então, depois dessa ótima exposição, né, saiamos daqui com essa reflexão para o domingo, né, para a segunda, para a terça, e continuemos, né, pensando que a gente pode ser esse homem de bem, né, que um dia a gente vai ter essa terra regenerada que tanto esperamos. Agora eu convido vocês a relaxarem, a pensarem naqueles nomes que a gente coloca ali nas caixinhas, tanto os desencarnados como os encarnados, ou simplesmente aquelas pessoas que a gente traz no coração, né, no nosso pensamento, e faremos uma prece antes do nosso passe. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja a quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre.